Vamos fechar o bloco de 30 aí, Nilson? Vamos fechar ou vamos direto aqui com o professor? Vamos lá então? Primeiro, boa tarde, professor, boa tarde. Que hoje nós estamos naquele corre-corre da quarta-feira, né? O assunto é ciúmes. Espero que o professor não tenha ciúmes aí de eu estar conversando com outras pessoas, né? Boa tarde, professor, prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Roberto. Não precisa se preocupar, não, que não tem ciúme, não. Acho muito bem-vindo que a população seja informada do movimento do poder público, né? Justamente em relação a um problema tão sério como esse, né? Que a gente está vendo aí, que é essa perturbação no setor de saúde, né? Sobretudo uma vez que a gente só tem um hospital que atende nos moldes, né, do siderúrgico, e a gente espera que uma solução viável seja encontrada o mais rápido para o restabelecimento das atividades de atendimento à população, né? E boa tarde a todos que nos ouvem, boa tarde à sua equipe da Educadora AM, e esperamos, nesses minutos que nos restam, esclarecer alguns aspectos fundamentais ligados ao ciúme que foram iniciados na semana passada. Ok, vamos lá então, Nilson, a gente volta agora e vamos direto até assim com o professor Hudson Miranda falando de ciúmes. Está com ciúme? Liga pra gente. Educadora, o ouvinte em primeiro lugar. Som do seu rádio. A tarde é nossa. Muito bem, 4h35, professor Hudson Miranda, a gente continua falando de ciúmes. Na semana passada o senhor respondeu uma pergunta, ficou a outra, mas vamos dar sequência, daqui a pouco tem a pergunta aqui para a gente dar continuidade à sessão de perguntas aí dos nossos ouvintes. Roberto, é bom a gente fazer um resumo rápido do que nós conversamos na semana passada, né? Porque para quem está chegando agora e não teve a oportunidade de ouvir na semana passada, né? Tem uma ideia de como é que a gente estamos trabalhando esse assunto. E nós começamos justamente falando que todo mundo tem algum tipo de ciúme, né? E que a questão é o grau desse ciúme. Como é que ele se estabelece e se ele nos governa, né? Se ele dita como é que vai ser a nossa vida. E aí eu comecei falando, por exemplo, a questão do ciúme no trabalho, né? O ciúme é a relação deste ciúme na sua dinâmica de trabalho. Então, o ciúme conjugal, por exemplo, já tirou das possibilidades de ascensão profissional, muitos executivos, por exemplo, muitos profissionais com excelente potencial de ambos os sexos, né? Justamente porque o companheiro ou a companheira não suportava aquele período, né, de dedicação necessário, muitas vezes, ou o excesso dessa dedicação, que não considerava que, além do trabalho, havia um cenário familiar que precisava ser considerado, né? Então, evidentemente, que o que se espera, na realidade, não é nem que o homem, nem que a mulher renuncie às possibilidades de trabalho e desenvolvimento, né? Agora, evidentemente que os dois precisam se sentar e estarem dispostos a dialogar numa perspectiva que não seja uma perspectiva de disputa, mas seja uma perspectiva onde os dois se respeitem, considerem as possibilidades de ascensão de cada um e o que cada um pode contribuir nesses momentos onde a dedicação vai ser mais intensa, porque os níveis de dedicação eles variam também no trabalho, né? E à medida que eles variam, isso tem impacto na rotina familiar. Então, como é que eu, como marido ou esposa, posso ajudar, né, a pessoa que está comigo a ultrapassar esse momento sem que ela renuncie à totalidade de convivência familiar? Quer dizer, como é que eu contribuo e como é que essa pessoa também, até que ponto ela está disposta a equilibrar esse nível de dedicação que, evidentemente, qualquer espaço, qualquer projeto no qual nós estamos envolvidos, quanto mais nós nos dedicamos, mais aquele projeto nos atrai, nos seduz, né? Até pelos resultados, pelas demandas que vão surgindo. E evidentemente que nós precisamos colocar um freio nisso aí, um equilíbrio, né? Para que a gente possa estabelecer a relação com outros cenários. Quer dizer, eu preciso ter lazer, eu preciso me dedicar à minha família, seja eu casado ou não, né? Quer dizer, não é só os casados que têm família, os solteiros também têm, né? Os amigos. Quer dizer, todos esses cenários diferentes,
e outros projetos na vida nos ajudam. Cada dimensão que nós temos na nossa vida ajuda a outra dimensão a ser saudável, né? Quer dizer, todo o excesso que nós provocamos no nosso dia a dia, ele tem impacto nocivo nas outras dimensões. Então, se eu pratico excessivamente esporte, se eu dedico toda a minha atenção à minha prática, aos meus exercícios esportivos, e não ao meu trabalho, à minha família, aos meus amigos, ao meu lazer, é claro que isso vai ter um impacto nocivo, por mais benefício que o esporte possa trazer. Se eu dedico muito tempo e muita atenção à sedução que a cultura e o lazer provocam em mim, mas também eu deixo outras dimensões negligenciadas, né, abandonadas, obviamente que isso vai ter impacto também nocivo. Então, na verdade, o que se recomenda é moderação, né? E o componente ciúme na relação conjugal em relação ao trabalho, evidentemente, precisa ser alvo, né, de uma boa conversa, um diálogo saudável, direto, profundo entre o casal, para que eles não coloquem a perder possibilidades que podem não se repetir, oportunidades que podem não ocorrer novamente, né? Então é extremamente importante, porque evidentemente que ninguém vive somente do trabalho, né? Que nós precisamos ter as outras dimensões também respeitadas, mas também nós não vivemos na sociedade em que vivemos sem dar a importância ao trabalho que ele merece, né? Então é só para a gente refrescar a memória a respeito desses problemas que envolvem a relação dos casais, geralmente, né, e o ciúme em relação à dedicação que geralmente os projetos profissionais acabam exigindo, estudos adicionais, viagens, né, aperfeiçoamentos, participação em congressos, né, liderança em determinados projetos especiais. Quer dizer, tudo isso acaba se manifestando. Então, quando os dois trabalham e têm carreiras produtivas, esse processo fica ainda mais delicado, exige ainda mais atenção, né, para que os dois possam, além de viver a satisfação do desenvolvimento profissional, também viver a satisfação de viverem como cônjuges, né? E muitas vezes tem um outro componente aí, que são os filhos, né? E que exigem atenção, administração da casa, né? E assim por diante. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer, agora saindo um pouco dessa questão do trabalho, né? É a questão em relação ao ciúme, à autoestima e as fantasias que o ciúme provoca, né? Geralmente, o que é o ciúme? Nós já falamos exatamente isso, né? O conceito de ciúme. Os ciúmes são problemas ligados à insegurança, relativos também à autoestima. A autoestima está, em algum momento, fragilizada. Eu tenho uma pergunta aqui, professor, acho que entra dentro desse processo aí que o professor está falando. Sim. Posso fazer agora? Pode, acho que claro. Está bem dentro aí. Pode falar. Olha, boa tarde, doutor. Eu já não sei o que mais fazer, né, para confiar no meu namorado. Estamos juntos há 2 anos, ele sempre trabalhou fora, nesse momento está fora trabalhando, e eu estou com um pé na frente e outro atrás, normalmente. E ele sai com os amigos quando está aqui, sai com os colegas para tomar cerveja, chega muito tarde, mas liga sempre que chega e a gente troca mensagens pela internet. E ele dizia que ia dormir, de vez em quando eu ligava para a casa dele, não conseguia falar. Mas só que ela teve acesso às faturas do telefone lá na casa da sogra, para dar uma olhada. E nessas faturas ela notou que ele ligava apenas para os amigos dele, nesse horário que ela tentava falar. E ela não confia mais nele, diz que foi um golpe duro, saber que quando ela liga, ele manda dizer que não está em casa, e ela tem muito ciúme, né? Ela diz que ama muito, mas tem muito ciúme. Esse ciúme é sinônimo de que o relacionamento está acabando, já que agora também ela está vasculhando lá a internet, lá o computador do namorado também, para saber detalhes. Ela fica 24 horas pensando nisso, e toda vez que passa em frente ao computador, ela fica vasculhando, tentando encontrar senha ou alguma coisa que possa comprometer o seu namorado. Bem, eu não vou afirmar que isso é sinal de que o relacionamento está acabando, mas pode ser, se ela continuar, evidentemente, sentindo tudo isso e expressando nesse comportamento, certamente esse relacionamento não vai durar muito. E ela diz que é 10 anos mais velha que ele ainda, que eu acho que não tem nada a ver, né? Isso aí nós vamos chegar daqui a pouquinho, essas questões. Mas em relação a esse comportamento dela,
Ou vai acabar, ou vai ficar tumultuado, vai se prolongando essa dor, né? Na verdade, o que acontece é que é preciso que os dois entrem num acordo do que é saudável em termos de relacionamento entre eles, né? Porque, na realidade, quando você quer que o outro corresponda às suas expectativas, é muito complicado. É preciso que, na realidade, você consiga chegar a um acordo de que expectativa o outro pode te atender sem se sentir asfixiado, né? Em relação à confiança, o estabelecimento de confiança, né, é uma situação extremamente complexa que, na verdade, a gente precisa o quê? Avaliar o histórico de cada um, para ver em que momentos efetivamente essa confiança foi quebrada. Se foi na relação, ou se, por exemplo, ela já tinha esse problema relativo à autoestima e de própria autoconfiança, né, na sua capacidade de sedução, na sua capacidade de manter um relacionamento, né? Muitas vezes as pessoas entram num relacionamento com uma fragilidade muito grande sobre si mesmo, sobre até que ponto ela consegue manter alguém ligado, né, nesse relacionamento, ou seja, manter alguém interessado, seduzido pelo que eu tenho a oferecer como pessoa. E a partir daí, eu começo a monitorar o outro para ver se ele realmente está seduzido por mim, né? E aí eu começo a criar fantasmas, né? Eu começo a alimentar os fantasmas, né? E aí eu começo a alimentar. Bem, se ele não atendeu não respondeu meu e-mail em 5 minutos, o que ele está fazendo? Ou ela, né? Porque isso acontece de ambas as partes. Isso não tem essa situação, o homem faz isso mais que a mulher mais que o homem. Isso pode acontecer de qualquer um para o outro. E aí o que acontece? Aí eu começo a alimentar a minha fantasia, que pode ou não ser uma realidade, pode estar acontecendo realmente, de termos uma defasagem no nível de entrega para esse relacionamento, né? Mas não é no monitoramento deste tipo que nós vamos conseguir apurar esta questão, né? Eu acho que é justamente mantendo o nosso nível de segurança, nossa estima em ordem e dialogando com o parceiro ou a parceira, é que nós vamos entender se aquele relacionamento é viável, né? Se ele tem vida longa, ou se ele padece de algum problema. Mas qual é o problema, né? Então é para isso que as pessoas se relacionam. As pessoas não se encontram só para beijar e se abraçar, né? As pessoas se encontram para muito mais do que isso. As pessoas se encontram para, na verdade, alimentar suas afinidades e para conhecer os pontos de não afinidade, né, que existe no outro, para ver se eu consigo suportar, para ver se esses pontos de não afinidade me completam. Porque não significa dizer que tudo que é diferente de mim é contra mim, não. A maneira de se comportar do outro que seja diferente de mim, muitas vezes pode ser uma forma diferente e interessante, né? Quer dizer, na realidade, o outro não precisa concordar e se comportar totalmente do jeito que eu quero, não. Porque ele é uma pessoa diferente, ele tem uma história diferente, ele tem uma forma diferente de se comportar. E outra coisa, essa pessoa já tem um histórico, essa pessoa já tem alguns hábitos. Eu preciso avaliar se esses hábitos são interessantes, né? Por exemplo, há muito ciúme às vezes, porque o fulano toda quinta-feira joga futebol com os amigos, isso me irrita. Mas muitas vezes o que acontece é que ele já jogava futebol antes. Aquela quinta-feira já era. O happy hour era quinta-feira? Já era o happy hour. Qual é o problema? Ele não pode jogar? Quer dizer, eu me coloco numa cela para o outro colocar numa cela, se colocar numa cela também. Olha, eu deixo de sair com minhas amigas. Tem gente que faz essa proposta, né? Eu deixo de fazer isso. Indecente essa proposta. Pois mas isso acontece. As propostas indecentes estão aí circulando. Vai ficar todo mundo em casa. Exatamente. E todo mundo se anula. Vamos viver só o nosso mundinho? Vamos viver só o nosso mundo, e o mundo que existia anteriormente, ele é sepultado. Até que ponto isso é benéfico? Isso é benéfico?
isso contribui em quê? Péssimo. Quer dizer, eu me uno a uma pessoa diferente para enriquecer a meu espaço, a minha vida, ou para empobrecer? Para ganhar alguma coisa, para enriquecer, Né? conhecimento. Quer dizer, e eu enriqueço alguma coisa só com o meu igual, não com o meu diferente? Então, essas questões precisam ser avaliadas, né? Porque às vezes as pessoas têm um foco somente no sorriso, somente nas questões que me agradam, e somente no conforto do que eu já fazia. Quer dizer, tudo que representa um novo, um desafio, um novo hábito, uma nova compreensão sobre uma nova forma de viver e de ser, representa uma ameaça para mim. Então o ciumento começa a encarar tudo que é diferente. Se o outro gosta de cinema e eu nunca fui ao cinema, ou eu não gosto de cinema, e eu às vezes não sei nem explicar porque não gosto de cinema, de repente eu tive uma experiência negativa, eu me recuso muitas vezes, não só me recuso a ter uma nova experiência, encarando que é uma outra possibilidade, é uma outra pessoa, é uma outra circunstância, é um outro cenário, mas como quero proibir o outro de ir. Não, e o fato interessante, quando você pergunta, vocês se conheceram onde? Num bar. É. E hoje? Hoje não gosto que ele vá no bar, não. Exatamente. Pô, se você não tivesse ido no bar, você não tinha conhecido seu marido. Exatamente. Então, você tem essas possibilidades, e aí você começa, inclusive, a alimentar, a criar um cenário propício que favoreça o ciúme do outro. E aí começa aquele jogo, tá bom, você me proibiu de uma coisa, eu proíbo da outra, você me proíbe, e vai essa guerra de proibições, né, onde os dois vão renunciando a ser o que seduziu o outro. Perde a identidade, podemos dizer assim? Sem dúvida, sem dúvida. O outro deixa de ser, né, o que ele realmente é, para tentar ser o que eu gostaria que ele fosse. E acaba não sendo, inclusive, né, porque não é assim que as coisas funcionam. E aí começa uma relação cada vez mais dolorosa, né, cada vez capaz de gerar mais sofrimento, né, porque ela não é construída sobre bases que permitem a divergência. A divergência já é olhada com um horror tal que ela já é colocada o seguinte: olha, se fulano não concordou comigo, alguma coisa está muito errada no nosso relacionamento, está acabando, né? Se o outro pensou diferente de mim, se eu tive uma discussão com o outro... Tem que ser unânime naquele exatamente, dela. porque qualquer coisa que ocorra já se provoca um drama tão elevado, né, que isso vira um ponto de discórdia, muitas vezes que descamba para violência, né, seja moral ou física, muitas vezes descamba para termina, né, naqueles términos sucessivos, vai e volta, aquele relacionamento ioiô, né? E isso é péssimo também, né? É horrível. Porque você vai desgastando, né? Porque há um desgaste, evidentemente que nenhuma relação, nenhuma atitude que se toma, ela não gera uma consequência, ela gera um desdobramento, né? E é preciso que a gente esteja atento a essas questões, para que a gente acabe não transformando a vida do outro numa vida asfixiante, né? E a nossa própria vida, porque o ciumento também sofre muito, ao contrário do que se imagina, né? Muitas pessoas possam imaginar que só o outro que é alvo do ciúme é que sofre, né? O ciumento também, ele tem uma amargura interna, uma dificuldade, essa dificuldade que ele tem, ela é muito sofrida, né? Quer dizer, quando ela diz que vasculha o Orkut, tenta vasculhar o Orkut, o MSN. Ela disse que não achou ainda não, vai Pois achar. Exatamente. Essa energia que ela dedica a essa busca gera ansiedade, gera tensão, gera mais desconfiança, gera mais fantasias, porque fica se imaginando, né? Quer dizer, aí começa a chegar o cúmulo. Por que eu não tenho a senha? Mas a senha é pessoal, né? Cada um Pois é, mas aí chega um ponto, algumas pessoas, sejam elas homens ou mulheres, chegam para o outro e falam assim: olha, eu vou acessar meu e-mail aqui, você sabia que a minha senha é essa? Na esperança de ter a senha do outro. Depois troca. Vamos criar um e-mail só para nós dois? Que não tenha
né? Não seja nem de um nem de outro. Até mesmo porque, vamos aqui, Né? ó, minha esposa está lá em casa, estou aqui. Vamos criar um e-mail para nós dois? Vamos. Aí eu preciso conversar com ela por e-mail. Conversar com quem? De qualquer maneira, alguém vai ter que ter um e-mail aí, mesmo que obscuro. Pois é. Porque... Mas as coisas, né? As propostas São bem nesse indecentes, sentido, pois é, mas as propostas vão avançando. As tentativas de monitoramento vão avançando. E as pessoas ficam perguntando assim, mas isso é amor? Isso é outra questão importante da gente avaliar. Está dentro do quadro também, do ciúme aí? Sim, ciúme não é amor? Olha, imaginar, né, que a ideia daquele amor limpo, né, aquele amor absolutamente, aquele ideal de amor, aquele amor puro, ele não é a única forma de amor. Você tem o amor tóxico também. E como é que seria isso? O amor, vamos fazer uma comparação prática que todos vão entender. Se você for até aquele ribeirão que atravessa a cidade de Coronel Fabriciano, né? O Caladão. Nós estamos falando de Fabriciano, o Caladão. O que corre naquele ribeirão? Sujeira. É água. A água suja. Pois é, mas é água. É água. Não é Alguém que verdade? sujou ela. Pois é. Alguém que jogou. Mas é água. É água. Não é verdade? Sim. Então, o que acontece? A mesma coisa, quando você tem o ciúme, você intoxica o amor. Né? Aquela água é água, mas ela não é potável. Ela já foi limpa um dia. Ela já foi. Agora sim. E se você, inclusive, investir naquele ribeirão, existe tecnologia para desintoxicá-lo. Sim. E ela voltar, inclusive, a ser potável. Isso. Não é verdade? Então, a mesma coisa é a questão do amor. O amor, ele tem o amor tóxico, o amor nocivo, né? O amor carregado de impurezas. Né? Agora, o que acontece é que nós precisamos investir na desintoxicação ou na não intoxicação deste amor. Né? E é isso que a gente precisa avaliar na hora que a gente começa a ter essas manifestações de insegurança, essa dificuldade, né? Porque, na verdade, o único amor incondicional que existe é o materno. Este é o amor incondicional. O amor conjugal, ele é condicional. E nós temos a fantasia de que o amor conjugal, ele é incondicional. Ele não é. Ele é condicional. Ele só se alimenta de condições estabelecidas e cumpridas. Porque quando essas condições, né, elas não são alimentadas, aí surgem as rachaduras, surgem os abalos, que podem não representar necessariamente o fim do amor, ou a destruição desse amor, né? Mas ele coloca esse amor sob tensão, certo? E aí, evidentemente, que as pessoas precisam estar atentas a este amor, porque ele é condicional. E reconhecer que ele é condicional quer dizer que a gente não fica no conforto de ligar o automático e achar que o amor por si só vai nos garantir ao lado do outro com um nível de satisfação que nos dê prazer, nos dê tranquilidade, né? Nos mantenha no eixo para qual nós nos programamos ali, né? Uma vez que a gente está com o outro, né? Então, por isso, é importantíssimo que a gente reconheça essa condicionalidade do amor. Porque essa incondicionalidade só existe no amor materno. Ok, professor, infelizmente nosso tempo estourou, está tão bom papo aqui, né, Nilson? Mas quarta-feira, se Deus quiser, vamos voltar a partir das 4h05, vamos estar entrando aqui já, trazendo mais. Esse assunto nós vamos aí... Eu acho que nós podemos associar esse assunto, o ciúme, a um outro assunto que nós vamos trazer semana que vem, que é claro que a gente tem que falar de possessividade, de abandono, de rejeição, né? De geração de vínculo, tudo ligado à questão do ciúme e alimentação do ciúme. Traição, né? não? Bem, a traição é outro fenômeno. Aí é outro que nós vamos trazer outro depois. fenômeno, sim. Não, mas eu estou falando assim, na semana que vem nós podemos já continuar o ciúme e introduzir a questão da separação e da traição. Ótimo. São dois temas importantes. Quarta-feira, então, a gente continua com o assunto ciúmes, né? A coisa é mais séria do que eu imaginei, meu parceiro.
Obrigado a você pelo carinho da audiência, obrigado a Deus por mais um dia de trabalho. Professor, muito obrigado mais uma vez, né? É sempre bom ter o professor aqui no nosso programa. Eu só queria deixar claro 2 questões. Nós ficamos sem responder um rapaz que nos mandou uma mensagem na semana passada. Nós tivemos um problema técnico, já resolvemos o problema. E na semana que vem nós já responderemos a ele, que se estiver nos ouvindo, pode ficar tranquilo, né, que nós vamos responder a mensagem que ele mandou. E tem mais 2 ainda. Estamos dispostos, né, temos mais mensagens, né? E